que você acha, Zé? Quando você quiser. Aí as pessoas vão entrando. Eu estou à sua disposição agora. Tá. Quando você Então quiser. eu vou fazer uma apresentação um pouquinho. Acho que eu já falei do Zé Guilherme no Zazen em algum momento, né? Mas não sei se todos ouviram. Mas o Zé Guilherme começou a praticar Zen muito antes de mim. Quando eu cheguei no Templo Bushinji, já ouvia falar dele, porque ele já não estava frequentando na época que eu cheguei. E por vários momentos aí nesse meu caminho, isso foi em 98, eu fui cruzando com o Zé Guilherme, né? Então, foi ouvir dele no Bushinji, depois a gente montou o espaço da Monja Coen aqui na rua, e aí alguém dizia, tem uma pessoa que dá zazen aqui no Hong, no Tai Chi, depois vim saber que era o Zé Guilherme. Aí a Dick Ho, que é praticante, a Dick Ho é amiga minha desde os 16 anos de idade, a gente estudou no colégio juntas. Ela começou a praticar Zen, ajudou a fundar a Terigata, o logo Terigata foi ela que fez, toda a discussão sobre o nome. E aí ela falava, eu faço Zazen com o Zé Guilherme no domingo, então voltava o Zé Guilherme, eu posso, conflita, fazer com você e fazer com ele? Eu falei, não conflita. Depois, minha sobrinha se formou agora em Ciências Sociais na USP e também conhece o Zé Guilherme, a Rebeca Degenschein. Eu não sei se ela chegou a ser aluna direta dele, porque eram turmas, mas quando falava de Tai Chi, eu também fiz Tai Chi, ela dizia, o Zé Guilherme dá Tai Chi, ou fala de Tai Chi lá na faculdade. Aí fomos para a rua fazer zazen. De novo, Zé Guilherme, ele tem trabalho de antropologia urbana, ele trabalha com pessoal de rua, a gente sentava no centro, chegou Fernanda, várias pessoas, Zé Guilherme, Zé Guilherme. Aí vou para o Porto Alegre, Vila Zen, Zé Guilherme, no Vila Zen. E aí, de repente, a gente começou a sentar online, e o Zé Guilherme começou a sentar também, então começamos a falar desse movimento de enxergarmos quem somos nós, da gente não se sentir tão separado, de entender que a gente é um corpo grande, a gente não está separado, e começamos a falar da rede, do tecendo o grande manto, para nos conhecermos, e aí o Zé Guilherme trouxe todo esse conhecimento dele de anos, né, pesquisando na antropologia esses grupos, e aí surgiu um dia que ele foi buscar o pão lá no mosteiro, essa possibilidade dele dar corpo, dele mostrar como o meio acadêmico, a ciência, já fala disso que a gente vinha falando, e talvez possa ajudar a gente a enxergar isso, ou não é enxergar, mas no sentido de nortear a gente num caminho possível, de mapear, de enxergar como que o Zen se estrutura, o que existe dele. Então, essa ideia um pouquinho, o Zé vai começar agora, talvez ele planejou um pouco como conduzir essa conversa com a gente. Obrigada, Zé, pela tua disponibilidade. Obrigado, Raul, pela apresentação, você foi muito simpática. Pelo jeito, a gente teve várias sincronicidades, né? Encontros, desencontros e tal. Finalmente, agora, tem essa possibilidade de um encontro um pouco mais sistemático. Eu queria saber se a minha fala está sendo bem escutada, se o som está bom, onde eu sou. Tá bom? Assim? Então, tá. Eu hoje conversei com a Vaor para o seguinte, é um tema muito amplo, na verdade. Eu vou apresentar para vocês um quadro mais geral e eu estou um pouco indeciso, uma certa preocupação, porque eu não quero nem parecer professor, não é o caso, né? Mas também não tem muito jeito, quem é professor não pode deixar de lado, digamos, um certo estilo de expor as coisas. Isso aqui não é uma aula, evidentemente, é uma proposta que eu queria fazer para todos, e ver se a gente pode fazer com que isso seja utilizado na Sangha. A minha ideia de fazer hoje uma apresentação é colocar rapidamente um pouco a antropologia urbana e a relação dela, digamos, com essa proposta muito interessante de tecer o manto, me parece uma metáfora muito bonita pelo que a gente pode fazer,
e talvez mais tarde desenvolver isso com as pessoas que têm algum interesse, mas nada de muito forçado, na verdade, né? Então, a minha primeira observação vai ser a seguinte: ela já fez uma apresentação, mas eu queria fazer uma relação entre antropologia e o Zen, na verdade. Como é que um e o outro se intercalaram na minha trajetória pessoal e na trajetória acadêmica também, né? Em termos de contato com o Zen, o primeiro contato que eu tive foi numa feira de livros usados, lá na História, lá na USP. Eu estava passando pela feira e, de repente, vi um livro amarelo com uma flor de lótus chamado Zen Budismo. Me chamou a atenção, o autor é Christmas Humphrey, que vocês devem conhecer. Peguei aquele livro pela primeira vez por curiosidade, olhei, me interessei por aquilo, mas ficou um pouco no quadro mais geral, né? 1991. E aí entra um pouco a questão da pesquisa acadêmica. Em 94, por aí, eu comecei uma pesquisa sobre práticas de religiosidade no contexto urbano com foco na New Age, né? Nova Era, que naquela época estava tendo um desenvolvimento no Brasil a partir dos Estados Unidos. Vocês devem lembrar, alguns de vocês, de uma figura chamada Walter Mercado, Ligue Já, né? Uma outra também, uma figura importante, que eu falei até com o Diosso, que era a Palas Atena, né? a Lia Diskin, que eu comecei a utilizar porque a ideia de trabalhar com a nova era muitas práticas de religiosidade contemporânea, com várias vertentes, inclusive uma delas era o budismo. Nesse momento ainda o budismo para mim era uma coisa geral, tibetana, assim, né? E eu comecei a frequentar vários lugares de São Paulo. Aí vocês vão ver um pouco a ideia que eu vou trabalhar com o circuito. E a Palas Atena foi um lugar importante. E lá, vejam só, eu encontrei uma monja, Joshin. Ela deu um workshop a respeito do Zen, e foi a primeira vez que eu sentei, na verdade, para experimentar um pouco o que era o Zazen. E nunca esqueço, a Joshin falava assim, ne bougez pas, ne bougez pas. Quer dizer, tinha que ficar muito parado, tinha que ficar quieto, em silêncio e tal. Foi o contato que eu tive, na verdade, primeiro com a questão do Zen e o Zazen, na verdade, né? A partir daí, o Vaô já contou, né? Eu comecei a frequentar o Bushinji, tive um contato com o Shozen, que era o Pergentino, não sei se vocês conhecem ou lembram dele e tal. A gente começou a fazer um trabalho e um Zazen lá mesmo no Shinji, chamado Zazenkai. O nome era, pegamos esse nome, inclusive, de uma prática, né? E depois eu entrei em contato com quem? Com Moriyama Roshi, que veio para cá, começou ele, digamos, a orientar, e nós fizemos um grupo chamado CESEM, né? O Centro Zen de Estudos e Meditação, que durou um tempo e tal. Um pouco essa foi a minha trajetória, né? Depois, quando o Moriyama foi para Porto Alegre, a gente continuou um pouco com o grupo aqui, mas depois o Pergentino saiu e eu comecei a frequentar um grupo bem pequeno lá em Campinas, a Associação Zen de Campinas, né, que o Moriyama também tinha ido para lá. Eu tenho um irmão que pratica lá também, né? Então, esse é um pouco o quadro da minha relação com pessoas e práticas do Zen, né? Conheço o pessoal do Via Zen, a Ishin, a Shoden, e vou circulando, na verdade. Eu acho que eu sou um pouco nômade, né? Com relação a isso. É um pouco a minha prática com relação à questão do Zen. Mas até aqui foi a ideia de que a antropologia me levou para o Zen, na verdade, né? Eu queria fazer agora o contrário. O Zen me levar para a antropologia, na verdade, apresentar as técnicas e alguma característica da antropologia urbana para talvez oferecer para uma perspectiva mais ligada com o trabalho do próprio Zen. Então, vou fazer uma troca, na verdade. É um pouco o que, às vezes, a vida nos proporciona, né? Fazer esses encontros e tal. Chegou a hora, talvez, de eu colocar todo esse instrumental da antropologia urbana, do método etnográfico, para essa proposta que a Sensei falou, que me pareceu muito interessante. Quem sabe resulta. Se não resultar, pelo menos a gente tem um contato com esse tipo de perspectiva. Eu não tenho muito tempo hoje, e não quero também cansar vocês com isso, eu vou dar, então, esse quadro geral da antropologia para um pouco
poder, de certa maneira, apresentar o referencial, né? E aí, a partir daí, a gente vai puxar algumas coisas que podem ser utilizadas numa prática entre nós. Então, a primeira questão é a questão da antropologia urbana. Quando eu vou falar e dar uma conferência para um público que não é especializado, quando eu falo, vem um antropólogo falar, e já vai falar de índio, né? Porque a relação no senso comum de antropologia e índio é direta, quase. E vocês têm a Miochinha, e minha colega, a Lúcia, né? Que trabalha com populações indígenas, que tem apresentado, digamos, pesquisas e o modo de vida deles, e é muito verdade, quer dizer, antropologia e populações indígenas têm uma relação muito direta, né? Tanto é assim que a antropologia começa, digamos, a sua prática teórica e a prática metodológica com o estudo das populações indígenas, que hoje nós chamamos de populações de pequena escala. Populações indígenas, ribeirinhos, quilombolas, comunidades rurais, né? E também alguns grupos urbanos, também é aí que entra a questão urbana, né? A sensação que a gente tem quando eu dou uma primeira apresentação do que é a antropologia urbana é que ela é um ramo tardio da antropologia clássica. Depois de muito tempo de estudar essas populações, é que começou o interesse por estudar as populações urbanas. Não é verdade. Se a gente pegar, por exemplo, um dado histórico muito concreto, a gente vai perceber que é uma coetaneidade. Vocês devem lembrar, quem já fez ciências sociais e quem tem literatura sobre isso, de um antropólogo clássico, que é um pouco a nossa grande referência, que é Bronisław Malinowski. Ele é um polonês que que foi para a Inglaterra, e da Inglaterra, na escola de economia, ele começa um trabalho com antropologia, e ele sai da sua própria cultura ocidental e vai até uma população tribal, que são os trobriandeses, né? Na costa sul da Nova Guiné. E aí tem um texto dele muito interessante, como é que ele chega, digamos, a primeira vez lá, né? E ele escreveu uma das primeiras obras a respeito dessa experiência em 1922, que chama Os Argonautas do Pacífico Ocidental. Veja que interessante, né? Usar o termo argonautas. É um pouco ainda a necessidade de dar uma certa dignidade para o estudo das populações nas margens da sociedade, os argonautas, porque os trobriandeses faziam uma viagem pelo arquipélago das ilhas trobriandeses e lembravam um pouco a viagem de Ulisses. Enfim, é um uso que ele faz para poder mostrar, digamos, a sua pesquisa. Publicou em 1922. E se a gente for para uma outra região, nos Estados Unidos, a gente vai encontrar um autor chamado Ezra Park, da Escola Sociológica de Chicago, que escreveu um texto, na verdade, em 1925. Eu vou até ler para vocês esse texto, para vocês verem que interessante a ideia da relação entre esse estudo de povos, que ele vai chamar de primitivos na época, com a relação da cidade. Vejam só. Até os dias de hoje, a antropologia, a ciência do homem, tem se interessado principalmente pelo estudo dos povos primitivos. Mas o homem civilizado é também um objeto de investigação interessante e, ao mesmo tempo, sua vida está mais sujeita à observação e ao estudo. A vida e a cultura urbana são mais variadas, sutis e complicadas, mas os temas principais são os mesmos nos dois casos. Os mesmos pacientes métodos de observação empregados por antropólogos como Boas e Lowry no estudo da vida e maneiras do índio norte-americano poderiam ser aplicados com mais proveito na investigação dos costumes, práticas, crenças sociais, concepções gerais da vida predominantes em Little Italy, Baixo North Side de Chicago, ou no registro dos mais sofisticados folkways dos habitantes do Greenwich Village, dos arredores de Washington Square. 1925. Eu vejo, então, que interessante, né? A aproximação dele com a antropologia clássica, com os índios norte-americanos, ele ainda talvez não tinha lido o texto do Malinowski, com o estudo dos grupos urbanos. E aí entra uma coisa muito interessante, que é a Escola de Chicago, que é uma das grandes referências, digamos, para a antropologia urbana. Nesse caso aqui, com outros autores, por exemplo, um autor que talvez você conheça, chamado Evans Pritchard, que é britânico, e foi também estudar os Nuer na África, ele diz assim, no momento lá, tenho a citação aqui, que ele, da porta da minha barraca, eu podia
observar o cotidiano da vida dos meus observados. E aí a minha brincadeira é o seguinte: quando o antropólogo urbano abre a janela da sua kitnet, no máximo que ele vê é a empena cega do outro edifício. Ele não tem diante de si o espetáculo da vida comunal, da vida tribal, da vida no cotidiano, né? Porque São Paulo, na verdade, se eu tomar como laboratório, seria uma aldeia que cresceu demais, com 17 milhões de habitantes. Como é que ele faz pesquisa aí? Eu chamo isso a tentação da aldeia, porque o antropólogo se dá muito bem em pequenas comunidades, né? Onde ele pode fazer o que a gente mostra como resultado dessas pesquisas, uma técnica chamada observação participante, que é não só observar de perto, mas viver a vida deles. Aprender a língua, comer a mesma comida que eles comem, participar dos rituais, respeitar as crenças. Então, há uma presença do antropólogo na vida cotidiana. Ele não faz entrevistas, né? Ele participa e escuta o que as pessoas estão dizendo. Então, isso, a aldeia, entre aspas, de uma maneira bem geral, é um bom lugar, digamos, para fazer a pesquisa antropológica. E a cidade de São Paulo? Então, a tentação da aldeia, que eu chamo, é ou considerar essa cidade uma aldeia que cresceu demais, com 17 milhões de habitantes, ou então ficar preso no seu recorte. Por exemplo, o antropólogo que estuda terreiro de candomblé. Então, terreiro em tal lugar, eu fiz essa pesquisa. Se eu ficar dentro da minha aldeia, eu vou ficar especialista nessa aldeia. Se eu estudar a festa de Nossa Senhora de Aquiropita, né, no Bexiga, eu vou ficar especialista nessa festa. Se eu estudar algum ritual, digamos, dos skatistas em São Paulo, como um aluno fez, eu ficaria na Praça Roosevelt. Então, aí tem uma tentação. A tentação da aldeia é ficar preso nos recortes onde eu me sinto bem. Como é que eu saio disso, né? Então, aí é que entra, ao longo das minhas pesquisas e com os meus alunos, uma prática aí da etnografia, que é escapar um pouco dessa tentação, sem deixar de lado esse legado que o estudo das populações indígenas, por exemplo, como a Miochin tem contado, ela permite esse contato. Então, o mantra que eu uso, digamos, para resolver essa questão e transformar esse desafio numa hipótese é o que eu chamo o antropólogo urbano. Ele começa com a pesquisa de perto e de dentro. Ele tem que participar de perto e de dentro do recorte que ele está estudando. Mas, por outro lado, tem a perspectiva de longe e de fora, que é um pouco a perspectiva de outras ciências sociais, né? A demografia, a economia, o próprio urbanismo, que tem a cidade com seus planos diretores, os bairros, assim, na sua totalidade, a sociologia mesmo, que tem como parâmetro outras perspectivas de análise da realidade social. E o antropólogo, tradicionalmente, ele fica mais ligado, digamos, na sua perspectiva. Então, ele tem que fazer uma passagem entre de perto de dentro e de longe de fora. Elas se complementam, essas duas pesquisas. E é por isso que, então, ao longo do tempo, nós fomos no núcleo de antropologia urbana que eu coordeno há algum tempo na USP, fazendo experiências nesse laboratório que é a cidade de São Paulo. Ela me permitiu, na verdade, experimentar vários recortes, de tal maneira que a gente possa adequar, de certa maneira, o método clássico da etnografia com a observação participante para a complexidade da vida urbana, né? Com isso, foi preciso fazer muitos experimentos. E eu tenho, depois eu posso talvez contar para vocês em outro momento, quais são esses inúmeros instrumentos. Eu trabalhei bastante na minha carreira e também orientei trabalhos de mestrado e doutorado em recortes de religiões, um pouco ligado, de certa maneira, com o budismo, né? Eu fiz trabalho com, por exemplo, com pesquisas sobre religiões afro-brasileiras, né? Desde as religiões, digamos, mais convencionais, do candomblé, né? Com os rituais Nagô, Ijexá, Jeje, até outro extremo que são mais brasileiras, que são a Umbanda, a Quimbanda, né? Passando também pelo Espiritismo, religiões que têm a ver, digamos, com a ideia, digamos, do contato através do transe, e da festa, e do terreiro como um lugar com o corpo representa um contato muito grande entre o nível do humano e com o sobrenatural. Fizemos várias pesquisas. Depois eu até queria contar para vocês como é que o método
etnográfico dá conta disso. Além de trabalhar na questão geral da cosmologia, como é que ele faz a pesquisa de campo, na verdade? Isso vai servir para nós, para a gente entender com a ideia da construção do manto. Trabalhei também com New Age, como eu falei para vocês, né? A onda, digamos, da New Age em São Paulo e no Brasil todo, a partir, digamos, dessa experiência global e principalmente nos Estados Unidos, é que começaram a pulular experiências em vários lugares. Eu falei para vocês da Palas Athena, mas existem muitos outros. Agora houve um declínio, na verdade. Há esses momentos, né, em que essas práticas elas se desenvolvem, depois elas voltam, digamos, encolhem um pouco, mas não desaparecem. Quando eu fiz a pesquisa, escrevi até um livro sobre isso, chamado Mística Urbe, eu tive que andar por São Paulo inteiro, observando os diferentes experimentos que as pessoas faziam. Algumas mais institucionais, como a Palas, como outras que eram um grupo de pessoas ligadas, inclusive, com perspectivas das populações indígenas, o grupo da Ayahuasca, por exemplo, né? Com os grupos de rituais ligados a ervas trabalhadas, digamos, em populações indígenas. Então, abre um campo muito interessante de pesquisa. E, de novo, a prática etnográfica tenta colocar em ordem. O que é colocar em ordem, entre aspas? É que, na perspectiva de longe e de fora, essas práticas todas e a cidade aparecem meio como caótica, né? A grande metrópole, nos estudos assim mais genéricos, aparece como um espaço onde ninguém se encontra, o lugar da precariedade, da desigualdade, o que é verdade, né? O lugar, digamos, do desencontro, né? Ninguém se encontra, ninguém se fala, ainda mais agora, com a questão das práticas das redes sociais, há toda uma literatura que mostra que a grande metrópole, na verdade, é o lugar, principalmente, do encastelamento, na verdade, dos pequenos grupos, na verdade, e o desencontro que é característico do caos urbano. E justamente para discutir essa questão, que é muito do senso comum e da mídia, é que a gente começa a fazer pesquisas assim mais localizadas, né? Eu tenho vários exemplos que talvez eu possa alguma hora contar para vocês, para mostrar de que maneira a antropologia vai entrando, digamos, nesses recortes. Eu tenho um trabalho com os surdos, por exemplo, né? De que maneira a pesquisa que eu fiz com a população surda em São Paulo mostrou para mim uma São Paulo lida na chave de Libras e da cultura surda. Em vez de ser um grupo exótico, deficiente, objeto da fonoaudiologia ou do implante coclear, nós vamos trabalhar os surdos como tendo algo que pareceu estranhíssimo no primeiro momento. Os surdos, tanto aqueles que leem os lábios, né, como aqueles que trabalham com Libras, eles têm uma frase que diz: a gente tem orgulho de ser surdo. Há um orgulho da cultura surda. Nós temos uma língua e uma cultura. Veja que coisa interessante, né? São Paulo lida na chave dos surdos é outra, mas ela faz link com outras. Por exemplo, tem um lugar que a gente pesquisou que era um lugar de surdos gays. Eu vejo a questão de gênero também como é que entra. Esses links todos vão mostrando a complexidade, mas a recorrência, e não o caos, no primeiro momento, que é uma coisa meio do senso comum. E aí, quem sabe eu possa contar, mas tem um trabalho que eu fiz com as hortas urbanas também. Como é que as pessoas que trabalham com hortas se comunicam? Não é uma coisa excêntrica de classe média que não tem o que fazer, né? Há toda uma narrativa, uma discussão a respeito disso. Tem um mestrado que uma aluna minha fez. O skate, enfim, muitos recortes empíricos que eu não podia fazer todas essas pesquisas, mas eu fui sugerindo o método para que os meus alunos pudessem, aos poucos, ir entrando na cidade, né? Vaô, como é que eu estou de tempo aqui? Porque se deixar eu vou contando muita coisa. E saber como é que eu estou, porque deixar um tempinho para a gente conversar. Arrou seu mic. Né? Tem que ligar o mic. Ok. Não, acho que está bem, Zé. Acho que meio-dia, não é meio-dia e meio agora. Você falou que ia falar 45, 50, você tem 15 minutos ainda. Tenho mais 15 minutos, né? E aí abrir para talvez perguntas e pensar talvez num segundo encontro, né? Eu vou falar mais duas coisas de uma maneira rápida, quer dizer, situar historicamente todo esse investimento que foi feito com a antropologia urbana para terminar com a questão, digamos, que eu queria colocar com a ideia do manto, né?
Uma coisa que eu queria discutir, que não vai dar para fazer hoje, é como surge, digamos, em São Paulo, essa institucionalização da antropologia urbana. São duas mulheres que ajudaram a fazer isso, foram minhas professoras. O meu doutorado foi feito com a professora Ruth Cardoso, e eu participei também de pesquisas com a professora Eunice Duran. Foram duas professoras que, depois do golpe de 64, né, e principalmente nos anos 60 e a partir dos anos 70, elas ajudaram a conformar um estudo da periferia em São Paulo. Né? Um dia eu conto para vocês a minha pesquisa de doutorado, foi sobre circo-teatro. Né? Enquanto as ciências mais duras estudavam a política, a classe trabalhadora com vamos dizer, com o chão de fábrica, os sindicatos, os partidos de esquerda e tal, lá vou eu estudar uma forma de entretenimento popular, que era o circo-teatro. Isso tem a ver com a questão da repressão política. Né? Com a golpe de 64, a classe trabalhadora sofreu um refluxo, ela, tanto político como social. Volta, digamos, as atenções voltam-se para o que se chamava bairro dormitório. O lugar de moradia não era levado em consideração, não era o lugar da política. Era o lugar de dormir, de descansar, porque o lugar importante era o lugar do trabalho na fábrica e o lugar da militância. Com o refluxo, o que acontece? Voltam-se as atenções para um lugar onde se desenvolve, de certa maneira, um modo de vida. E quem eram as protagonistas? As mulheres. Se vocês lembrarem, abaixo-assinado contra a carestia, abaixo-assinado por creches, por unidades de saúde, foi feito pelas mulheres que ficavam na periferia enquanto os maridos iam trabalhar. Foi preciso a gente apelar para Foucault para entender o que era micropolítica. Porque até então a política era sindicato, partido político, os grandes atores sociais. E essas pessoas no seu dia a dia? Foi aí, na verdade, então, que com essas duas professoras lá na USP, eu consegui, no meu caso, fazer essa pesquisa com algo que absolutamente era irrelevante. No entanto, foi uma pista que eles me deram para começar a construir um conjunto de categorias. Tem coisas muito interessantes, eu descrevo isso no meu livro chamado Festa no Pedaço, foi publicado pela editora Ucitec, que aí tem... O que eu aprendi com eles, na verdade? Como é que a gente treina o ouvido? Em vez de chegar lá tendo a teoria para explicar o que eles fazem, a etnografia faz o contrário, faz com que a gente afine o ouvido para entender o que eles dizem, porque eles também têm a sua teoria, e a gente negocia. Então, eu aprendi muitas coisas, e uma delas que eu aprendi, que é o que vai dar a pista para a gente talvez começar a ideia do manto, foi a ideia do pedaço. Eu fui com uma hipótese, né, de que os dramas e as comédias do circo-teatro, a minha pergunta era, será que eles são progressistas ou são conservadores? Era a discussão da época, né, ideologia e cultura. Eu vou lá analisar, e aí eles me dizem, com outras palavras, professor, pouco importa se o drama que a gente assiste, ou a comédia com o palhaço, é conservador ou é progressista. O circo é um bom lugar para a gente se encontrar. É o nosso pedaço. Essa ideia do pedaço foi fantástica, porque ela me permitiu levar em conta uma categoria que a gente chama categoria nativa e ver o alcance que ela tem. Eu tive que apelar para poder entendê-la melhor um outro antropólogo do Rio de Janeiro, que é o Roberto da Mata. Ele tem um trabalho muito interessante sobre... Ele começou com os Apinagé, né, sobre a casa e a rua. E eu enchei o pedaço no meio, ficou a casa, a rua e o pedaço. A casa, o lugar do parente, a rua, o lugar do estranho, e a casa, o lugar e o pedaço, o lugar do chegado. Que é o lugar que as pessoas se conhecem. Pessoas que vieram das mesmas cidades do interior de São Paulo ou do Nordeste, morando na periferia, ou que eram da mesma igreja, ou que iam no mesmo campo de futebol. Quer dizer, são diferentes vínculos, na verdade, que constituíam uma relação que não era nem de parentesco, nem de estranho. Era o lugar do chegado. Isso teve um desdobramento muito interessante, né, em todas as minhas pesquisas. Então, a ideia do pedaço foi a primeira das categorias que me permitiu enfrentar o caos urbano, entre aspas, que é um lugar onde as pessoas se encontravam.
onde elas estabeleciam vínculos de sociabilidade, elas se conheciam, né? Tinham confiança uma na outra, mas não necessariamente eram parentes, e não eram estranhos. E aí, então, eu teria que desenvolver um pouco mais isso para vocês verem qual é o alcance, né? Mas talvez mais tarde a gente faça. Mas hoje, para não demorar muito e dar um tempo para a gente conversar, eu pensei, agora entra a questão do Zen. Como é que eu aplicaria isso para um manto? Em primeiro lugar, uma sanga é um pedaço. As pessoas não moram no mesmo lugar, elas não são parentes, elas vêm de tradições religiosas diferentes, mas elas compartilham algo e elas se reconhecem, né, como pertencentes a algo que é comum a ela. Então, o lugar físico, inclusive, que a gente tem agora, não dá para se encontrar, e a Vaú está mostrando isso, é o lugar do encontro desse pedaço, né, onde há uma sociabilidade básica. Só que o pedaço, na verdade, ele não se fecha em si mesmo. Ele se abre. E aí eu comecei a trabalhar na cidade com outras categorias que chamam, por exemplo, o trajeto. Quando a gente sai do nosso pedaço e vai para outro pedaço, ou vai para outros lugares, a gente não vai de forma aleatória. É um trajeto que a gente conhece. Então, o trajeto e a caminhada etnográfica, ela tem uma regra. A gente faz sempre da mesma forma. Talvez modifique um pouco, mas dá para descrever os trajetos que a gente faz na cidade. Então, de novo, não é o caos. E, de novo, a ideia do trajeto ele abre para espaços com mais conhecimento, que eu chamei de manchas urbanas. Vou dar um exemplo de uma mancha urbana para vocês. O Largo do Aroche é uma mancha urbana gay em determinados momentos, né? A Praça Roosevelt é uma mancha. E é uma mancha compartilhada por vários pedaços. Eu falei para vocês dos skatistas, mas tem os psicanalistas lá. Quem já passou pela Praça Roosevelt sabe que muitos psicanalistas vão dar consultas grátis para as pessoas moradores de rua ou para outras pessoas que não podem pagar psicanálise, e eles estão lá, vocês observem, com a sua cadeirinha, conversando com alguém. Tem os idosos, tem o pessoal que leva os cachorros. Eles têm que negociar esse espaço. Então, vários pedaços dentro de uma mancha. E aí vai. O circuito, depois que é o mais amplo de todos. Então, a ideia seria, como poderíamos pensar o Zen com essas categorias? A perigata pode ser um pedaço, mas ela pode pertencer a uma mancha também. E ela está em contato com outras unidades Zen, né? Aqui em São Paulo. Pessoas que frequentam a sanga de Serigata podem ter frequência em outro lugar também. Podem ir, por exemplo, para uma loja de produtos orgânicos, que tem uma perspectiva, digamos, mais ecológica e tal, tem a ver com o Zen também. Pode entrar em contato com um grupo de cinema, por exemplo. Então, a gente começa a perceber que essa ideia, que eu gostei tanto da ideia do tecendo o manto, nós podemos descrever isso, na verdade, mostrando que o Zen não é uma mancha de pessoas privilegiadas, um espaço fechado. Ele é aberto. Ele tem que conversar. Quando vocês fazem, eu nunca fiz, mas vocês fazem, por exemplo, um zazen na rua, é levar o pedaço do zen para um outro pedaço. E chama atenção, na verdade. Vocês levam o zen para uma mancha. O centro da cidade, o Paulista, não é um pedaço, é uma mancha. De repente tem um pedaço específico, vai para lá. Por exemplo, ali na Paulista tem um pedaço que é dos ciclistas, por exemplo, né? E tem uma horta urbana também. Então, vocês vejam, dependendo do horário, os pedaços aparecem e desaparecem. O Zen não tem um pedaço fixo ali dentro. Mas quando ele vai, ele mostra o seu pedaço. As pessoas entram em contato de uma maneira efêmera, mas fica uma semente, talvez. Então, só podendo mapear isso, eu não gosto muito da questão do mapeamento, porque é muito estático. É como se a gente pegasse o mapa e colocasse os pontos. Dá para fazer. Mas a ideia do circuito é que esse mapa tem horários. Então, tem o espaço e tem o tempo. E com isso, talvez a gente possa mostrar o que é Zen, como é que o Zen lê a cidade de São Paulo. E não só a cidade. A questão do circuito se abre, digamos, para espaços muito mais amplos que a gente pode depois ver. Eu acho que eu vou parar por aqui, Vaú, porque eu já dei um quadro geral para vocês, na verdade, e é um pouco a ideia agora, digamos, aquilo que eu falei no começo.
Se a antropologia me levou para o Zen, agora eu queria que o Zen me levasse para a antropologia de novo. É um pouco essa brincadeira, né, que eu faço. E quem sabe isso pode suscitar para alguns de vocês a gente para poder fazer esse exercício. É uma contribuição que eu posso fazer, que seria muito interessante a gente não só fazer com o nosso grupo, mas ampliar para outros. Era isso. Gachou. Muito obrigada, Zé. Eu acho que é só um lampejo da gente, talvez, deixar reverberar um pouquinho de tudo isso que você falou. Como eu também já falei para algumas pessoas, nem mesmo eu tenho claro para onde vai ou qual é o percurso, né? Mas essa possibilidade de ter uma metodologia, né, para a gente pesquisar ou para a gente traçar essa ideia de um circuito Zen, né? Porque, de fato, assim, ouvindo você falar, me veio muitas coisas. Talvez eu até queira falar com você em outro momento, né? Que tem a ver, talvez, com uma coisa minha da arquitetura até, né? Do que você falou de perto e de longe. Oi, tá ouvindo? Eu peguei uma molhada e botei na água. Minha experiência. Foi muita. Oi, também você perde Adri, teu microfone está aberto. Perdão. Deixa eu voltar aqui. Gallery, pronto. Que eu estava falando? Então, muito do que... de perto e de dentro, e de longe e de fora. Como você falou. Para mim, o que veio muito forte foi mais uma conversa nossa de uns 3 anos atrás, quando a gente começou a falar do mosteiro urbano, né? Porque a gente dizia assim, o mosteiro urbano é um estado, é o mosteiro, né? Não é o prédio, não é o lugar do encontro, são as relações que se estabelecem, que sejam relações monásticas. E aí, o que seriam essas relações para alguém que é do caminho, para alguém que está praticando o Zen? E a gente começou com essa ideia, a cidade é o mosteiro. Então, a gente começou a falar em co-housing, só que não era... não precisava todo mundo morar na mesma casa, a gente podia ter as casas com relações de habitar junto. Então, a gente falou... A sala Terigata pode ser o nosso local de prática de zazen. A casa do Caio, que o cara curte cinema, ou ele tem uma biblioteca incrível, pode ser o nosso local de estudo. A outra tem uma cozinha, que pode ser coletiva. Então, o nosso local de refeição seria a casa da Iorim, por exemplo. Sei lá. E nós começamos a falar sobre isso. Isso tem 3 anos. Como que a gente pode viver junto dessa forma? E aí que isso foi ganhando, sei lá, a gente começou a visualizar essa possibilidade, mas a gente também não sabia muito bem construir. E eu acho que é isso que, de fato, a gente está construindo quando a gente fala de um mosteiro urbano. Esse é o sentido. Longe que aquela casa será um mosteiro. As pessoas falam, mas aquela casa você está chamando de mosteiro urbano? Algumas pessoas já falaram isso para mim. Eu falei, você não está vendo que é um mosteiro urbano? Né? Porque eu não estou limitada àquele prédio, àquela casa. Né? Eu acho que nem eu e nem muitas pessoas que já estão tecendo o grande manto. Né? Porque ele não tem fim, campo, sem forma é o campo de benefícios, é o que a gente fala quando veste o manto. Não tem forma. Então, não precisa ser um prédio, né? Eu uso esses ensinamentos, eu uso esse manto para salvar todos os seres. Então, é ilimitada essas formas que eu tenho de salvar e acessar todas as pessoas. Então, mas a gente precisa, a gente precisa enxergar isso. Por isso começou essa ideia da rede. Quem somos? Então, eu acho que a tua contribuição para mim, é muito incrível, porque pode ajudar a dar corpo. A gente precisa da ciência para saber que a meditação é boa.
a gente precisa do meio acadêmico ou da etnografia, como você falou, para a gente se enxergar como pertencentes, né? Para nos reconhecermos. Então, eu achei muito incrível assim o que você falou sobre a questão do pedaço, né? Dessa coisa da casa, não é rua. Isso me lembrou o meu trabalho de TGI do último ano da arquitetura, que foi exatamente isso que você falou, que eu me voltei lá, entendeu? Porque a questão para mim já era isso. Aonde as relações são prazerosas e onde elas realizam a gente é no âmbito do encontro, não é só no familiar e nem no público total, mas tem um espaço em que a gente se encontra, se reconhece. E para mim o Zen é um fio, para mim o Zen permeia todas as relações, por isso que eu posso chamar de eu mosteiro, cidade mosteiro, porque é como nós nos relacionamos com tudo. E aí você falou uma coisa, para mim esse de perto, de longe, de perto, de dentro, de longe, de fora, tem a ver com o Zazen. Quando a gente fala que o praticante chegou no Zen, no caminho, ele treina esse olhar, em que ele sabe o que ele precisa fazer, porque ele tem plena atenção, ele está inteiro naquilo que ele está fazendo, mas ele não perde a visão do todo, né? Então, ele está perto e ele está longe, ele está longe, ele tá dentro, né? Então, eu achei, tem, assim, para mim, eu não sei como isso pode caminhar, entendeu? Porque a gente está, assim, com muitas frentes, né, de grupos de trabalho, sim, já tem grupos acontecendo de site, de tradução, do estudo da linhagem das mulheres, tem pessoas que a gente está pensando nessa coisa de mexer com as crianças. Nós somos um grupo grande, só que a gente precisa conseguir se estruturar para não ficarem muitas coisas e a gente acabar não realizando, né? Ficar só no sonho, né? Então, eu lanço aí para você, talvez como um orientador, né, do caminho, nessa possibilidade, e talvez para a Sangha, se alguém quer perguntar alguma coisa, ou se vê participando, se vê querendo, né, ou participar eu acho que a gente podia pensar num próximo encontro, a partir dessa... Não sei, alguém gostaria de falar alguma coisa? Eu queria uma pergunta. Eu queria falar também uma coisinha, mas eu vou esperar. Desculpa. Posso falar? Pode. Pois, Maiane. É o seguinte, Sensei, quando a gente faz pesquisa, a gente vai ter lá, e para o Zé Guilherme também, né? A gente vai ter o objeto, né? O nosso objeto de estudo. Acho um desafio nós, na Sangha, pensarmos a própria Sangha, né? Isso eu acho que é um super desafio, acho que é possível, né? Eu estou pensando da minha vinda da psicologia social, né? E acho que isso é possível a gente fazer, mas não acho que é uma coisa tão simples, né? E talvez a gente precisa mesmo, talvez, ter um método, ter alguma coisa que nos dirija a todos, né? Para a gente cada um não ficar fazendo diferente. Não sei, aí, Zé Guilherme, acho que talvez orientar nesse sentido, porque senão a nossa cabeça vai longe, né? Não é? Vai mesmo. Tá bom. Tá. Taizen, quer falar? Pode falar. Desculpa, gente, a gente está ouvindo aqui na correria do almoço aqui, mas estamos ouvindo, tá? Eu queria dizer que é um privilégio grande de poder ver o Maiane aqui nesse grupo, é um professor querido que eu tive também na graduação. Continuamos aí, na medida do possível, discutindo algumas pesquisas, né, no grupo do NAU. E, poxa, eu também tenho, assim, como ele, né, acho que ficou muito tempo pensando em cruzamentos, né, entre Zen e antropologia, porque é muito rico, assim, eu acho, para a prática, né? Essa prática do estranhamento, né, que a antropologia exercita,
de olhar para o outro, né? Eu acho que tem muito a ver com o exercício que a gente faz durante a meditação, né? De estranhar a nós mesmos, né? E eu acho assim, eu achei muito legal o exercício que o Maiane propôs, assim, que está mais ligado aí com como é que a prática do Zen se encontra com a cidade, né? E como é que a nossa rede se estrutura e tal, né? Isso pode ser um exercício muito precioso. E a gente tem um privilégio muito grande de ter ele aqui, porque ele já orientou muito esse tipo de coisa, né? Tô falando aqui porque é bom falar, lembrar, né? Mas, assim, aí outra coisa que a gente pode pensar também talvez para além desse projeto, que pode até ter também um prazo, né, uma coisa assim que eu vejo que a Sensei está preocupada também com prazo, né, com factibilidade das coisas, tudo, mas para além dele a gente poderia de alguma maneira, né, pensar em exercitar o olhar etnográfico, né, para as nossas práticas meditativas, sabe? Eu queria a pergunta específica que eu queria fazer para o Maiane é assim, e também para responder agora a observação da Carmen, né, que acho que a Carmen que falou, seria legal a gente saber, porque tem método, né? Claro, tem método e aí queria perguntar, né, aproveitar quais são os métodos, a metodologia assim que o Maiane sugeriria para nós, né? Se é escrita, né? Se é diário de campo, um diário de campo coletivo, se é vídeo, como é que a gente vai registrar essas informações, como é que a gente vai sistematizar essas informações e aí também, de repente, perguntar também como é que ele sugeriria que a gente poderia, talvez, desenvolver um método etnográfico para investigar o nosso zazen, ou a nossa prática budista, né? Eu ia perguntar isso. Tá bom. É o Meritocard. Meritocard? Cartão de crédito de méritos acumulados pelo Zazen. Não, estou brincando, tá, gente? Eu comprar uns méritos aí. O que você acha? Eu respondo ou tem mais gente para conversar? Porque são questões que demorariam muito tempo para dar. Tem a Shuden e tem a Myoshin, por enquanto. Mas pode responder primeiro, eu falo depois. Mas eu quero ver a Myoshin falando. Myoshin. Pode falar, Myoshin. Olha, não, eu só queria fazer um comentário que é um pequeno depoimento. A importância desses estudos da antropologia na cidade, que o Maiane expôs muito bem, né? Isso é um alerta para a gente começar a compreender as pessoas que vivem nas cidades. Eu enfrentei isso desde 2008, 10, por aí, né? Eu fui enfrentando uma questão que é a presença dos indígenas na cidade, né? Aliás, não é 2008, é 2002, quando eles chegaram lá na PUC, o pessoal lá da favela, né, do Real Parque, pedindo abrigo, que queriam entrar na universidade, né? Acho que aquilo foi um desafio muito grande, porque o Estado não reconhece o indígena que vive nas cidades. Ele diz que quem sai da aldeia não é índio mais, abriu mão do seu modo de ser, da sua identidade, sei lá o quê, né? Acontece que o que acontece nas terras indígenas não é bem só uma vontade de viver na cidade, né? É uma expulsão mesmo, problema de terra e tal. Enfim, isso acabou me forçando a pensar o que era esse indígena, né, que vivia na cidade, e que ele é tão indígena quanto qualquer outro. E é do jeito dele, né? Ai, credo. O que está acontecendo? Eu tenho, inclusive, eu fiz pesquisa na Amazônia com índios urbanos em Manaus. Isso, há muito tempo. Há muito tempo. Mas carecia, não é, não era uma definição, que eu não vou falar isso, não é? Mas de uma contextualização, de mostrar quem são,
o que fazem e tal, e passar a respeitá-los, né? Então, acho que esses estudos, né, da antropologia na cidade, eles são inspiradores, né, de um monte de fenômenos, de situações, de coisas que a gente aprende, acaba aprendendo. E o Zen é uma referência para mim, que acabei também conhecendo aos poucos e tal, e estou indo, tentando entender, né? É uma referência fundamental, porque ele é o convite, não é? De tirar as amarras, de borrar as fronteiras, não é? E de abraçar o mundo, não é? E sem fragmentação, enfim. Né? Só esse comentário. Parabéns para você, para o seu trabalho e para a sua exposição aqui, que foi muito boa. Só para complementar, eu com os meus alunos fizemos pesquisa com Isateré Maué, em Manaus, Barreirinha e algumas cidades várias cidades do leito do rio Solimões. Eu posso contar um dia essa pesquisa também, que é exatamente isso que você está falando. O índio na cidade, mas não o índio expulso, o índio que também quer ir para a cidade, ele não deixa de ser índio. Ele mantém o circuito dele. Bom, depois a gente conversa mais sobre isso. Legal. Acho que tem a Shuden querendo falar, né? E aí você podia responder o Taizen também. E a Ingetsu também. E a Ingetsu. Hi. E aí eu só... Então, eu só queria comentar sobre o nosso Dohatsu Sesshin, né? Porque acho que o Dohatsu Sesshin que a gente teve na sua casa foi bem isso, né? A gente recebeu sangha de vários lugares e de fazer o SAMU, né? E expandir o SAMU para as ruas, de usar a cozinha da vizinha. Então, acho que foi, assim, acho que lembrei muito do nosso Dohatsu, né? Esse movimento, né? Esses pedaços, essas manchas. Né? Ótimo. Boa lembrança. Está suscitando lembranças, né? Isso é bom. Ingetsu? Olá, obrigada. Foi muito... Nossa, eu vou tentar ser curta, mas foi me sentir muito inspirada. Principalmente quando você estava falando assim da cidade e de ver como que a gente está na cidade. Eu gosto muito de caminhar e gosto muito de desenhar também. Eu fiquei meio que imaginando sabe, a gente andando, caminhando, fazendo zazen, tudo junto. Enfim, foi uma coisa meio que veio. Que bom. E uma outra coisa também, isso do quanto que, enfim, né, desse do mosteiro, desse de dentro e fora. Quando eu estava em Nova York, eu passei uma vez, 2 semanas no mosteiro, que é o mosteiro da cidade, que é relacionado com o Zen Mountain Monastery. Então, eles têm um mosteiro que não são tantas pessoas que moram, acho que são, quando eu estava lá, não sei, talvez fossem umas 6 pessoas. E era meio que um predinho, assim. Aí tinha um dia da semana que vinha alguém de fora e cozinhava pra gente. Então, tinha essa relação de dentro e fora também. Então, tinha essa maneira de ter as pessoas que estavam morando lá, mas de ter esse relacionamento e ter esse cuidado, sabe? Eu não sei, eu gosto muito de cozinhar, eu fico sempre imaginando que comida é sempre um jeito bom de pôr as pessoas juntas. E era uma coisa muito bacana, assim, de ter esse relacionamento, essa relação entre quem morava e quem vinha e depois voltava, assim. Bom, eu posso fazer um comentário geral, depois quem mais quiser falar. Tem mais a Maria Lúcia que queria falar, né? Não sei mais quem falou. Não, eu acho que a Maria... Só um minutinho. A Yorin quer falar, mas você ainda não respondeu o Taizen. Eu acho que ficou em aberto a resposta do Vinícius, né, do Taizen. Tá? O Taizen e da Carmen, né? Que são parecidas. E né? da Carmen. Enfim, aí são 2 questões mais específicas. Né? Realmente, Carmen, há uma prática que a gente tem ao longo do tempo que chama estranhamento. A gente produz o estranhamento. Mesmo quando a gente estuda o próprio grupo. Há uma técnica que a gente, por si não, seria um pouco fazer autoetnografia, né? Como você, como psicólogo, fazer autoanálise, né?
tem a sua graça também, né? Por que não, né? Pode fazer. Mas a ideia do outro, né? Quando a gente transforma aquilo que é parecido no outro, a gente se coloca, produz o estranhamento. Sem produzir o estranhamento, a gente pode entrar num discurso que é um discurso assim, que corrobora, na verdade, as coisas que a gente quer distanciar. Então, dá para fazer isso, né? Tem muitos... Antigamente, por exemplo, se dizia, inclusive, na antropologia anterior, que era o contrário. Quem pode estudar mulher é mulher. Quem estuda populações afro são os africanos. Quem estuda gay é gay. Não. Você pode o hétero estudar o gay. Então, há uma circulação, na verdade, de olhares que a gente produz para poder produzir a etnografia. Mas isso, com o tempo, a gente vai ver. E a outra do Vinícius é o seguinte, você sabe muito bem, né, Vinícius, as técnicas que a gente usa. E nós, no NAU, no Núcleo de Antropologia Urbana, desenvolvemos uma prática que se chama etnografia compartilhada. Depois eu vou explicar melhor para vocês isso. Em vez de ser um trabalho pessoal, como o Malinowski, que deixa a Inglaterra e vai para as Ilhas Surpreendentes, a gente, quando fez a pesquisa no SESC, e quando fez a pesquisa em 46 CELs na cidade de São Paulo, a gente foi com uma equipe de antropólogos com olhares de gênero diferente. Tem coisas que as mulheres podiam ver no SESC e o homem não podia. Por exemplo, algumas coisas que ocorriam no banheiro. Banheiro feminino só podia entrar mulher. E ali aconteciam coisas interessantes para a etnografia. E aí a gente contava entre nós e Vinícius escrevia o relato, né? Então tem o caderno de campo, que essa menina que acabou de falar foi a Ietsu, né? A ideia do desenho, ainda mais vocês que são arquitetos, adoram desenhar. Você, no caderno de campo, você desenha, você escreve, você coloca as suas sensações. Então, o caderno é um instrumento, digamos, pessoal. A partir do caderno, a gente faz um relato de campo que circula entre os pesquisadores, mas não é público, porque aí tem muita coisa pessoal, mas é público entre os pesquisadores. E, finalmente, a partir dos vários relatos e dos desenhos e das fotos, a gente escreve o relatório final que pode ser publicado. Então, há planos de escrita, cada um com estilo diferente, você sabe disso, né? E nós desenvolvemos ao longo do tempo as nossas pesquisas usando esse tipo de ferramenta e colocando essas ferramentas à disposição de pessoas que não são antropólogos. Eu vou contar para vocês a pesquisa dos CELs. Quem fez a pesquisa também não foram só nós, foram os gestores, professores, os alunos, os funcionários, todo mundo virou etnógrafo, no seu modo, na verdade. E com essas observações fragmentárias, a gente pode construir um relato mais orgânico. Mas isso, com o tempo, a gente vai fazer. Eu sei que a etnografia, tal como nós estamos fazendo no Núcleo de Antropologia Urbana, dá para circular por aí e a gente pode fazer um exercício. Parece, digamos, uma resposta genérica ainda, né, Vinícius? Depois a gente pode, talvez, precisar um pouco mais. Maravilha. Principalmente na questão do Zen, né, Kaizen? Eu fiquei interessada nisso também. É um desafio, como a Carmen falou. A Iorin acho que quer fazer a última pergunta, talvez, né? Vai, Ioiô. Na verdade, não é bem uma pergunta. Em primeiro lugar, eu queria te agradecer, porque foi muito interessante mesmo. Eu não sou antropóloga, estou longe disso, mas foi muito bom. O que eu queria dizer é que, assim, então, acho que tudo que você falou está em cima, como uma luva da nossa proposta, né? Da proposta que a gente vem construindo há já alguns anos, né? E, assim, eu nem vou falar muito, porque eu acho que faço as palavras da Awarro as minhas palavras, né? E aí eu estou dentro dessa construção, eu gostaria de estar ajudando a construir junto isso aí que você está propondo, só isso. Ótimo, que bom. Obrigada. Acho que é isso, né, Zé? Acho que a gente podia pensar em marcar uma outra data, vamos ver com que osso. Eu fico à disposição. Tá. Fazer um cronograma, talvez, de trabalho, né? Alguma coisa assim, né? Ver quem quer mesmo abraçar, fazer parte e a gente formar um grupo de etnográficos.
Gente, eu me interesso bastante aí, eu esqueci de falar, inclusive, porque até como antropólogo também, né, posso ajudar. Claro. Talvez o Taizen possa ser junto com o Zé, um coordenador. Coordenar, né? Acho que como legal. Muito bom. Que bom. Quer só fechar com o Caio para a gente não ficar sem atender todo mundo? Desculpa, eu não vi que o Caio tinha levantado a mão. Vai lá, Caio. Oi, não, eu vou tentar fazer um comentário rápido, então. Primeiro eu queria agradecer, achei fantástico, e eu não tenho esse vínculo com as ciências sociais, mas eu acho muito incrível, então, de ficar vendo, e eu fiquei fazendo um paralelo, na verdade, com uma coisa que não tem... Eu achei muito legal esse lance que você comentou dos indivíduos e do pedaço e das manchas, porque eu trabalho com a interface entre os animais silvestres, os animais domésticos e o homem. E tem a minha... Desculpa, gente, aqui apareceu alguém aqui. E a minha linha de pesquisa é com a ecologia do movimento. E a ecologia do movimento estuda exatamente a gente monitora os animais com cola GPS, né? Então a gente consegue ver as trajetórias e como essa sobreposição espaço-temporal que ele falou, eu acho muito legal, porque eu fiquei nos imaginando enquanto seres ecológicos, né? Porque as espécies têm isso, elas compartilham manchas de espaço, mas elas compartilham às vezes ao mesmo tempo. Alguns indivíduos se evitam, outros se atraem, né? Então é muito legal, porque sei lá, talvez uma área completamente diferente, mas eu fiquei trazendo isso um pouco... Não é tão diferente assim, humanos, Caio, enquanto seres ecológicos. Hoje na antropologia a gente trabalha com os não humanos. A relação dos humanos com os não humanos. Eles também têm agência, na verdade. Então, e isso é uma discussão contemporânea na antropologia, de levar em conta, digamos, a presença dos não humanos com agência, digamos, na construção de vínculos de sociabilidade. Né? Então, muito cai legal. perfeitamente. Porque eu acho que é isso, né? O que a gente tem, o que eu tenho tentado mostrar, e até o foco do meu doutorado é exatamente esse, assim, como que os animais silvestres se movimentam, como que os domésticos modulam a movimentação dos silvestres e como que o homem, na verdade, modula tudo isso, porque o homem está ligado com... Então, como que são essas interconexões e como que essas interconexões modulam o movimento e modulam como as espécies e os indivíduos ocupam o espaço no tempo, né? Então, eu achei, sei lá, na minha cabeça ficou borbulhando como que, na verdade, isso se aplicaria também na cidade com seres humanos, né? Sendo os bichinhos ali da coisa. Dá para incorporá-los. Quiosso, tem mais alguém que você acompanhou aí que queira? Não? Está na hora já, né? Então tá bom. Nem sei que horas são, mas acho que já são 1h06. Tá. Então, Zé, obrigada. Vamos ver com o Quiosso como que a gente faz, ou talvez a gente troque um e-mail. Eu acho que valeria um outro momento da conexão com você, para depois a gente, talvez, nesse dia, tirar um grupo que queira assumir de uma forma mais inteira, né, esse olhar aí. Então, tá bom. Obrigada, muito obrigada. Vocês podem, inclusive, através do Quiosso, mandarem por escrito as questões que eu posso aprofundar, na verdade, e a gente pode, num segundo momento, eu trabalhar em cima disso, na verdade, né? Porque eu não vou dar um curso de antropologia, não tem sentido, tá? Mas algumas coisas, ao longo do tempo, a gente pode ir aprofundando, né? A Popó já disse que quer mais um encontro da conexão do meio-dia. Que bom, Popó. Vamos lá. Então, é isso aí. Tá bom. Então, vamos encerrar. Obrigada, Zé. Muito obrigada. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado. Muito bom. Até mais tarde. Obrigada, Zé. Até mais, até.